Antes de começarmos, é altamente recomendável a discrição do espectador. O conteúdo a seguir tem fins exclusivamente educativos e de entretenimento. Trata-se da transcrição literal de um trecho do julgamento federal de Shaun Diddy Combs, conforme relatado pelo Inner City Press. Em um tribunal lotado em Manhattan, as muralhas começaram, finalmente, a rachar ao redor de uma das figuras mais poderosas do hip-hop. Não por causa de uma declaração de celebridade, nem por mais um vídeo vazado, mas sim por causa de um homem que o grande público mal conhecia, até agora, Gene Dial. Ex-segurança pessoal de Diddy, Gene vinha alertando o mundo há anos, e ninguém dava ouvidos. Agora, quem ouve é a justiça. Seus avisos, antes ignorados e rotulados como exagero, agora ganham peso e veracidade diante de imagens chocantes e testemunhos que ecoam suas histórias com uma precisão arrepiante. No 7º dia do julgamento, fontes dentro do tribunal relataram que alguns jurados empalidecerão quando uma das acusações feitas por Gene foi confirmada em vídeo. As mãos de Diddy tremiam. Ele parecia despedaçado. Afinal, o que acontece quando o homem encarregado de proteger sua vida se torna aquele capaz de destruir seu império? Isto não é apenas mais uma testemunha. É, possivelmente, o colapso definitivo da defesa de Diddy. Vamos analisar como os recibos de Gene Dial mudaram tudo. Gene vem falando há anos, mas quase ninguém o levava a sério. Durante os tempos áureos da gravadora Bad Boy Records, ele foi o braço direito de Diddy, acompanhando-o dia e noite, testemunhando tanto o glamour público quanto o caos sombrio dos bastidores. Em inúmeras entrevistas e participações em podcasts, Gene descreveu um universo paralelo, repleto de explosões de raiva, manipulação psicológica, vigilância constante, e festas perturbadoras com a presença de celebridades, e supostamente, até menores de idade. Durante muito tempo, as pessoas atribuíram suas falas ao rancor ou à busca por fama. Mas agora, em meio ao julgamento federal por tráfico sexual, suas palavras não apenas ressurgiram, estão sendo confirmadas, uma a uma, diante do júri. Gene afirmou que Diddy administrava sua carreira como se fosse um general de guerra, não um produtor musical. Cada membro da equipe tinha funções rígidas, os segredos eram guardados com mão de ferro, e a privacidade era uma ilusão. Segundo ele, Diddy exercia controle absoluto sobre todos à sua volta, desde assistentes até artistas, através de medo, lealdade forçada e, muitas vezes, drogas. Em relatos mais antigos, Gene declarou ter presenciado episódios de agressão física entre Diddy e Kim Porter, mãe de vários filhos dele. Vi coisas que nunca vou conseguir esquecer, disse ele uma vez. E fiquei calado por tempo demais. O que torna tudo ainda mais impactante agora é que os detalhes dessas histórias estão se alinhando perfeitamente com os depoimentos atuais. Testemunhas estão descrevendo cenas assustadoramente semelhantes: celulares confiscados, cômodos isolados, convidados intoxicados e atos de coerção sexual. Quando o policial Israel Flores declarou em tribunal que, em 2016, viu Cassie com um olho roxo tentando escapar de Diddy, exatamente como Gene havia descrito anos antes, o ambiente no tribunal se transformou. Deixou de ser apenas sobre acusações. Passou a ser sobre padrões. A promotoria está desenhando um retrato claro, não se trata de um homem que perdeu o controle uma vez. Trata-se de alguém que construiu um sistema inteiro para manter o controle o tempo todo. E Gene Dial esteve lá para assistir a tudo. O que agora se revela de forma assustadora é que suas histórias não eram só possíveis, elas podem ter sido a verdade o tempo todo. Muitos escândalos de celebridades desabam por causa de uma bala de prata. Mas esse caso talvez desmorone por causa de um homem sem fama, sem interesse financeiro e sem motivo para mentir. Gene Dial não foi apenas uma testemunha casual. Foi o guarda-costas de Diddy durante anos. E quando ele fala, não é baseado em rumores, é baseado em vivência direta. Segundo especialistas jurídicos que acompanham o julgamento, o júri talvez não tenha outra escolha senão considerar seu testemunho com seriedade, pois suas declarações não são apenas impactantes, são consistentes.
Em uma entrevista recente, Jenny disse algo que arrepia: "Você pode proteger o corpo de um homem por anos, mas não pode proteger a alma dele." Ele admitiu sentir-se cúmplice no silêncio que permitiu que o comportamento de Didi ficasse impune por tanto tempo. E quando descreveu as infames freak-offs, encontros privados onde Didi supostamente forçava mulheres e homens a atos sexuais, tudo registrado em vídeo, ele deixou claro que não era sobre prazer. Era sobre poder. Era sobre chantagem. Segundo Jenny, as câmeras estavam sempre ligadas. Sempre. Se algum dia você traísse Didi, ele tinha as gravações para te destruir. Essas alegações agora se refletem nos processos movidos por Cassie Ventura, Liu Rodovia e outros acusadores, todos mencionando NDAS, gravações secretas e ameaças. Isso torna os relatos de Jenny muito difíceis de serem ignorados. E mais perturbador ainda, Jenny sugere que Janice Combs, mãe de Didi, pode ter desempenhado um papel na formação dos comportamentos mais sombrios do filho. De acordo com ele, o ambiente familiar não apenas permitia o controle, ele o ensinava. Jenny alega que Janice teria administrado uma agência de modelos que, na prática, servia como fachada para um bordel de alto padrão. O tribunal ainda não confirmou essas alegações, mas a promotoria parece estar costurando uma narrativa maior, de que o comportamento de Didi não foi acidental, foi herdado, refinado e imposto. Durante a última sessão, um observador relatou que vários jurados reagiram visivelmente quando ouviram um depoimento que espelhava com exatidão entrevistas antigas de Jenny. E quando um dos relatos anteriormente desacreditados de Jenny Dial foi mencionado oficialmente em documentos judiciais, Didi teria murmurado algo para si mesmo e, visivelmente abalado, pediu para se retirar da sala, alegando estar nervoso. Foi a primeira rachadura perceptível na sua postura até então inabalável e fria como pedra. Caso Jenny Dial realmente vá ao banco das testemunhas, algo que fontes próximas à acusação consideram altamente provável, ele não será apenas uma testemunha ocular, mas sim a confirmação viva do universo que Didi construiu, agora exposto por alguém que, enfim, teve coragem de falar. Enquanto a equipe jurídica de Didi tenta desesperadamente controlar a narrativa que se desenrola no tribunal, uma coisa se torna dolorosamente clara: sua estratégia não foi desenhada para lidar com alguém como Jenny Dial. Eles esperavam negativas padrão, esperavam ex-parceiras emocionadas. Não estavam preparados para um ex-segurança estoico, sem nada a perder e com uma memória que espelha as provas. Dial já havia declarado publicamente que, anos atrás, alertou Didi a se limpar, especialmente após o fim de seu relacionamento com Cassie Ventura, quando ela começou a ameaçar entrar com ações legais. Jenny afirmou ter observado Didi ignorar os conselhos de seus próprios advogados, recusar acordos judiciais e intensificar os conflitos ao seu redor. Esse mesmo padrão de comportamento agora se reproduz em tempo real. Promotores revelaram que Didi recusou diversas ofertas de acordo no início deste ano. Em vez de buscar um pacto que pudesse reduzir suas décadas potenciais de prisão, ele preferiu apostar em uma batalha completa nos tribunais. Por quê? Segundo Dial, é porque Didi acredita ser intocável. Mas no tribunal, essa ilusão vem se desintegrando. No sexto dia do julgamento, fontes relataram que Didi estava pálido, visivelmente mais magro e claramente abalado. Suas mãos tremiam durante o contra-interrogatório, e em certo momento, ele pediu um intervalo ao juiz, dizendo: "Com licença, estou um pouco nervoso." Este é o mesmo homem que já se autodenominou um selvagem, que festejava com presidentes e bilionários, agora pedindo clemência enquanto as paredes se fecham ao seu redor. A perspectiva de Jenny Dial também tem se mostrado essencial para desmascarar o que os promotores chamam de crimes em escala empresarial. Em suas palavras, isso não era um homem se descontrolando. Era um homem orquestrando eventos com fornecedores de drogas, organizadores de festas, contratos de confidencialidade e segurança particular, todos envolvidos. Agora, o tribunal começa a enquadrar essas narrativas não como teorias conspiratórias, mas como um sistema criminoso estruturado.
E vai além. Dial afirmou ter testemunhado Didi usando seu poder para calar funcionários, comprar o silêncio de vítimas e eliminar ameaças, ora com subornos, ora com intimidação. Esse tipo de comportamento sistêmico é justamente o que caracteriza crime de organização criminosa, RICO, passível de condenações federais severas. Enquanto o julgamento avança, a defesa corre contra o tempo para desqualificar Dial. Mas a cada dia que ele não sobe ao púlpito, mais evidências parecem confirmar suas declarações. Mesmo que nunca testemunhe formalmente, Jenny Dial já redefiniu o rumo deste julgamento. E para Didi, esse pode ser o golpe mais perigoso de todos. Os relatos de Dial não apenas fortalecem o caso da promotoria, como também reestruturam a forma como o público e os jurados interpretam as acusações de abuso. Durante anos, histórias sobre explosões violentas e comportamento manipulador de Didi ficaram restritas a fofocas ou relatos anônimos. Mas agora, com Dial descrevendo episódios específicos que se alinham a testemunhos sob juramento e registros policiais, essas histórias evoluíram, e o júri não pode mais ignorá-las. Em entrevistas que remontam quase uma década, Jenny Dial narrou um episódio em que Kim Porter, ex-companheira de Didi e mãe de 3 de seus filhos, precisou se defender fisicamente durante uma briga violenta, usando um objeto quebrado para cortar o pulso de Didi. Na época, a história foi descartada como exagero. Mas durante o julgamento, um novo depoimento confirmou que Porter foi vista no hospital Cedar Sinai logo após um incidente doméstico não revelado. Embora ela nunca tenha falado publicamente sobre o assunto, a coincidência entre a linha do tempo de Dial e o prontuário hospitalar trouxe nova credibilidade à sua versão. Dial também descreveu com detalhes vívidos o ambiente que cercava os agora infames freak-offs, festas sexuais supostamente impulsionadas por drogas na mansão de Didi. Segundo ele, esses eventos não eram improvisados. Eram coreografados. A segurança confiscava os celulares, a iluminação era ajustada a tons específicos, e os convidados recebiam instruções sobre onde ir e o que vestir. Esse relato corresponde quase palavra por palavra aos depoimentos de Cassie Ventura e outras mulheres, que alegaram ter sido convidadas a participar de atos sexuais sem consentimento claro. Didi, supostamente, se referia a esses eventos como experiências, e era conhecido por assistir às gravações posteriormente, algo que Dial afirma ter presenciado pessoalmente. A própria Cassie admitiu que, nos primeiros anos de sua relação com Didi, foi cúmplice, ajudando a organizar festas, chamando outras mulheres e, às vezes, até fornecendo drogas. Mas justificou isso como resultado do controle psicológico que sofria. Mais uma vez, as entrevistas antigas de Dial reforçam essa dinâmica. Elas nem sabiam que estavam sendo abusadas. Didi fazia com que se sentissem em dívida com ele. Essa reinterpretação do abuso, de explosões impulsivas para um sistema cuidadosamente construído de dominação psicológica, talvez seja o aspecto mais devastador do testemunho de Dial. Demonstra que Didi não era um homem descontrolado, era um homem que supostamente arquitetava ambientes onde as pessoas se sentiam impotentes ou entorpecidas demais para dizer não. E isso, no tribunal, não é só imoral, é criminoso. Se a sala de audiências é o palco externo, Jenny Dial tinha acesso aos bastidores. Ele era o músculo por trás do império Bad Boy, encarregado de garantir a segurança de Didi. Mas o que ele viu por trás das cortinas de veludo agora se transformou em testemunho incriminador. Em diversos podcasts, Jenny pintou um retrato da Bad Boy não como gravadora, mas como uma seita de estilo de vida, onde a lealdade era imposta por intimidação e vergonha, e o consumo de drogas, sexo e violência não apenas tolerado, mas exigido. Ele descreveu o quartel-general da empresa como um centro de comando militarizado. Os sistemas de vigilância não estavam lá para afastar fãs ou invasores, mas para vigiar os próprios funcionários, parceiros e até relações amorosas. Todo mundo vigiava todo mundo, disse Dial em uma entrevista de 2022. Ninguém sabia quem estava realmente sendo filmado.
Essa revelação ganhou peso recentemente, após promotores apresentarem fotos e metadados de câmeras de segurança dentro de uma das propriedades de Diddy em Nova York, imagens que aparentemente mostram convidados sendo conduzidos a quartos privados. Mas talvez o ponto mais perturbador dos relatos de Dial seja o que ele chamou de protocolo de preparação. Segundo ele, novas contratadas ou colaboradoras, especialmente mulheres, eram submetidas a um processo de exposição gradual, onde eram testadas para ver até onde estavam dispostas a ir. Elas eram levadas para viagens, drogadas e observadas, tudo sendo gravado. Aquelas que resistiam eram afastadas. As que cediam, tornavam-se presenças constantes nas festas e, em alguns casos, parceiras românticas de Diddy. E por estar tão próximo, Dial também viu como ameaças potenciais eram neutralizadas. Segundo relatos de Gandial, uma mulher teria tentado denunciar um episódio envolvendo drogas e um jovem artista. Poucos dias depois, ela apareceu embarcando para Paris com um acordo de confidencialidade assinado e um envelope recheado de dinheiro vivo. É uma engrenagem bem lubrificada, afirmou Dial. Não é desorganização, é uma estrutura cuidadosamente disfarçada de caos. Especialistas jurídicos afirmam que essa distinção é crucial para a acusação. Ao apresentar os supostos crimes como parte de uma organização meticulosamente planejada, e não como ações impulsivas ou descontroladas, a promotoria fortalece sua argumentação de que se trata de uma empresa criminosa, não de incidentes isolados. E o testemunho de Gandial, caso ele seja convocado a depor, pode ser o fio condutor que conecta décadas de acusações dispersas. Ele sabe onde estavam posicionadas as câmeras. Ele lembra com precisão os momentos em que os seguranças eram instruídos a virar o rosto. E conhece os bastidores da máquina que manteve o império blindado, operando à base de segredos e silenciamentos. Diddy sempre construiu sua imagem com zelo obsessivo, os casacos de pele luxuosos, o champanhe em jatos particulares, as festas brancas nos Hamptons. Ele não era apenas um magnata da música, era o retrato da autoridade e do controle absoluto. Mas dentro do tribunal, essa imagem está se desintegrando. E ninguém evidenciou essa ruína com mais força do que Gandial. No 6º dia de julgamento, jornalistas descreveram uma mudança visível e impactante na aparência de Diddy. O brilho exuberante havia desaparecido. Ele parecia abatido, mais magro e pálido do que o normal, exalando cansaço extremo. Um repórter do programa The Breakfast Club comentou: "Parece que ele envelheceu 5 anos em 5 dias." Dial já havia mencionado antes que o maior medo de Diddy não era a prisão, era o esquecimento. Ele poderia lidar com estar atrás das grades. O que ele não suportaria seria não ser mais visto, disse Dial. E agora, lá está ele, sob os holofotes, mas por razões que desmontam cada peça da narrativa que ele levou décadas para construir. A estratégia da promotoria tem sido precisa, não apenas apresentar provas, mas desmontar o mito. Testemunha após testemunha vai corroendo a credibilidade de Diddy, retratando-o como alguém paranoico, controlador e volátil. Ex-funcionários detalham como ele exigia controle total sobre tudo, desde a trilha sonora de uma festa até a dosagem exata de substâncias que os convidados consumiam. Ele não apenas promovia as festas, ele orquestrava cada segundo delas. Essa descrição entra em conflito direto com a defesa, que tenta pintá-lo como um artista intenso, porém incompreendido. Mas essa versão está ruindo rapidamente. Após a apresentação de um áudio incriminador no tribunal, supostamente mostrando Diddy ordenando que uma mulher fosse conduzida a um cômodo privado, ele visivelmente se encolheu. Quando o juiz perguntou se ele precisava de um intervalo, Diddy recusou, mas continuou lançando olhares desesperados à sua equipe de defesa. Poucos minutos depois, pediu para ir ao banheiro e sussurrou: "Estou tremendo." Esses sinais de colapso físico e emocional não passaram despercebidos pelo júri. Especialistas em linguagem corporal, consultados pela imprensa, afirmam que sua postura nervosa, o silêncio incomum, o tom de pele esbranquiçado e os gestos inquietos têm potencial para impactar os jurados de forma mais poderosa do que qualquer depoimento.
Ele já não se parece com um magnata desafiador. Parece um homem que assiste em tempo real ao desmoronamento do império que construiu. Por anos, Didi projetou uma aura de invencibilidade. Mas entre as paredes frias e silenciosas de um tribunal federal, essa aura cedeu lugar à vulnerabilidade. Com o depoimento de Gandial ecoando por entre as provas, o que antes parecia arrogância agora soa como puro desespero. O júri enxerga isso, a opinião pública percebe, e, mais importante, Didi também vê. À medida que o caso da promotoria se fortalece, a equipe de defesa de Didi encontra-se cada vez mais encurralada. A estratégia inicial, retratar Cassie Ventura e outras denunciantes como oportunistas ou ex-parceiras rancorosas, está se voltando contra eles, sobretudo agora que os relatos estão sendo corroborados por um ex-insider como Gandial. O que antes era descartado como mágoa pessoal ou exagero romântico agora ganha peso na voz de alguém que viveu por dentro do círculo mais íntimo de Didi. E a defesa parece perdida, tentando reagir às pressas. Em um dos momentos mais tensos do julgamento, os advogados da defesa tentaram desacreditar Cassie, exibindo mensagens de texto de 2009 com conversas sugestivas e explícitas entre ela e Didi. Você gostava dos freak-offs, disse um advogado. Você chegou a iniciar alguns deles. Cassie não negou. Pelo contrário, reafirmou o quanto se sentia emocional e psicologicamente dominada. Sim, eu participei, disse com clareza. Porque achava que era obrigada. O júri observou enquanto ela assumia a responsabilidade não só pelo que viveu, mas também pelo que permitiu. Esse grau de sinceridade pode ter tornado seu testemunho ainda mais convincente. Quando a defesa tentou desviar o foco, mencionando os supostos envolvimentos de Cassie com Michael Bairro Jordan e Kid Cudi durante as pausas no relacionamento com Didi, a acusação prontamente se opôs. O juiz pareceu concordar, sugerindo que essas informações não tinham relevância para as acusações centrais. Esse episódio revelou o quanto a defesa de Didi estava desesperada. Eles não estavam construindo uma argumentação sólida, estavam tentando agitar as águas com escândalos de celebridade. E há ainda a crescente pressão sobre as decisões de Didi fora do tribunal. Segundo relatos, seu antigo advogado, Benjamin Brafiman, teria recomendado um acordo com Cassie em 2023 por $10 milhões. Didi, no entanto, optou por pagar 30 milhões. Especialistas jurídicos agora especulam que o pagamento excessivo feito por Didi a Cassie, $30 milhões em vez dos $10 milhões inicialmente sugeridos, foi, na verdade, um sinal claro de desespero. Um homem tentando sufocar uma tempestade antes que ela se transformasse em furacão. Pouco tempo depois, Benjamin Brafiman, advogado veterano, se afastou do caso. Além disso, fontes internas do meio jurídico afirmam que a equipe atual de defesa de Didi está visivelmente fragmentada. Há relatos de discordâncias profundas sobre os rumos a seguir: aceitar um acordo de cooperação com a promotoria ou seguir enfrentando o julgamento até o fim. Segundo Gandial, Didi vem sistematicamente ignorando conselhos para cooperar com as autoridades ou buscar um acordo judicial. Em uma entrevista amplamente divulgada, Dial foi direto: ele acha que é mais esperto que os federais. Não é. Agora, o tribunal está assistindo ao colapso, ao vivo. O júri está observando um homem que antes projetava domínio absoluto perder o controle e fazer apostas desesperadas em tempo real. E com os bastidores revelados pelas observações de Dial, a narrativa de que Didi é apenas um gênio incompreendido começa a soar cada vez mais como pura ilusão. Um dos aspectos mais sombrios que paira sobre este julgamento é a lista crescente de nomes que circulam nos bastidores. Pessoas próximas, amigos, parceiros profissionais, colaboradores, que podem ser convocados a depor. Alguns são celebridades de alto escalão. Outros, ex-funcionários com acesso direto à intimidade do universo de Didi. Mas todos têm algo em comum: estiveram próximos o suficiente para saber exatamente o que aconteceu. E agora, segundo fontes do processo, a promotoria estaria se preparando para levar alguns deles ao tribunal.
De acordo com diversos jornalistas que acompanham o caso, os depoimentos e revelações de Gandial abriram novas frentes de investigação. Ele mencionou nomes, pessoas que ele viu frequentando as chamadas free coffee parties, artistas que, segundo ele, eram aliciados, e seguranças que preferiam desviar o olhar. Nada disso soa novo para quem acompanhou as entrevistas de Dial ao longo dos anos. Mas agora que promotores federais estão investigando minuciosamente suas alegações, o que antes parecia teoria conspiratória começa a se configurar como um verdadeiro roteiro de acusação criminal. Fontes próximas ao caso indicam que intimações já estão prontas para vários ex-funcionários da Bad Boy Records. Especula-se que ex-integrantes do grupo Danity Kane possam depor, especialmente Dawn Richard e Aubrey O'Day, ambas já tendo feito denúncias públicas de abuso psicológico e manipulação por parte de Diddy. Se qualquer uma delas for convocada, isso desmantelaria a versão da defesa de que Cassie era apenas uma ex-amante vingativa agindo por despeito. Há também o fator família. Os filhos de Diddy, Christian e Justin Combs, estariam implicados em episódios graves. Christian teria participado de um incidente em um iate que resultou em uma acusação de agressão sexual em 2024. Justin foi detido durante a batida policial na mansão de Diddy em setembro de 2024. Ainda que nenhum dos dois tenha sido formalmente acusado, a possibilidade de serem convocados a depor sob juramento representa uma ameaça devastadora para a estratégia da defesa. Em entrevistas anteriores, Dial já insinuou que o envolvimento familiar era mais profundo do que se imaginava. Ele sugeriu que a linha entre os negócios de Diddy e sua vida pessoal era tênue, ou até mesmo inexistente. Mas talvez a revelação mais bombástica esteja relacionada à mãe de Diddy, Janice Combs. Segundo Gandial, ela teria desempenhado um papel ativo em encobrir, ou até facilitar, determinados comportamentos, chegando a afirmar que ela teria comandado um prostíbulo disfarçado de agência de modelos. Caso a promotoria consiga comprovar qualquer parte dessa alegação, o caso deixaria de ser apenas sobre os atos de um indivíduo e passaria a ser enquadrado como uma organização criminosa multigeracional, um verdadeiro caso digno da lei Rico. A pergunta que paira sobre todos os envolvidos agora é: se os testemunhos de Dial estão se confirmando, quantas outras pessoas ainda irão se apresentar? E até onde o tribunal está disposto a ir para expor toda essa suposta rede de poder e silêncio? Como disse um analista jurídico, este caso não é mais sobre um homem. É sobre um sistema inteiro, de influência, medo e silêncio, que está finalmente rachando. Sean Diddy Combs construiu um dos impérios mais influentes da música nas últimas 3 décadas. Bad Boy Records, a grife Sean John, a vodka Ciroc, a emissora Revolt TV. Seu nome era sinônimo de luxo, poder e magnetismo. Mas hoje, esse império está ruindo, e os destroços estão à mostra em pleno Tribunal Federal. Durante décadas, Diddy pareceu intocável. As acusações surgiam e desapareciam. Processos eram encerrados com acordos. As pessoas cochichavam, mas ninguém falava publicamente. Agora sabemos o porquê. De acordo com mais de 60 processos abertos desde 2023, o silêncio muitas vezes foi comprado, forçado ou mantido através do medo. Esse silêncio finalmente foi rompido. Os alertas de Gandial, antes descartados como desabafo de um ex-funcionário rancoroso, agora formam o eixo central de uma narrativa que a promotoria descreve como um abuso de poder sistemático, calculado e sustentado por décadas. E Dial pode não ser o único. Mais testemunhas devem surgir, mais documentos estão sendo liberados. As festas secretas, os pagamentos sigilosos, a vigilância constante, tudo agora faz parte do corpo de evidências. Ainda assim, a equipe de Diddy insiste no argumento de que ele está sendo perseguido por causa de sua fama. Mas essa defesa perdeu força. Diante de um ex-segurança que virou denunciante, vídeos de vigilância mostrando agressões físicas, e depoimentos consistentes de vítimas, o estrelato já não protege. Ele condena. O que está em jogo não é apenas a liberdade de Diddy. É toda uma cultura que ele personificou.
Um universo em que o poder permitia controlar não só a narrativa, mas também as pessoas ao redor, pessoas que ele dizia amar, pessoas que foram pagas, pessoas que foram silenciadas. Agora essas vozes estão se fazendo ouvir. O júri está atento. E Didi, que por tanto tempo foi o maestro de cada cena, já não tem controle algum sobre a narrativa. Independentemente de ser condenado por todas as acusações ou não, uma coisa já é certa: o homem que um dia foi chamado de Puff Daddy, depois P. Diddy, depois Didi, e até de Love, perdeu aquilo que sempre considerou mais precioso: o controle sobre sua imagem. E nenhum rebranding será capaz de consertar o que está desmoronando, minuto a minuto, num tribunal onde seus segredos mais sombrios estão sendo revelados por aqueles que antes juravam proteger.